Deus maravilhoso. E pode abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E vamos para a 11ª mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Ó Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve à igreja e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta noite. Oremos ao nosso Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, meu Deus, agora já preparados, a boa terra do coração já foi preparada com o nosso louvor, com a nossa adoração, e agora o Senhor já pode vir e semear a boa semente, para que ela possa produzir a 100% em nossas vidas. Agora já aquietamos o nosso espírito, para que o Senhor venha e nos leve aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Sacie a nossa sede, sacie a nossa fome. A tua palavra é o alimento da alma. A tua palavra é que nos fortalece, Senhor Deus. Fala com a tua igreja agora. Fala com o teu povo, com os teus pequeninos, com os teus escolhidos, com as ovelhas do teu rebanho, o povo que é tua propriedade particular. Usa-me nessa noite, meu Deus, mais uma vez como teu servo, dando-me capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, para que eu possa anunciar a tua verdade, para que eu possa explanar o teu evangelho da maneira que te agrada, com verdade, sem misturas, sem paganismo, sem misticismo, sem diabolismo, sem doutrinas de homens, mas o teu evangelho puro, que é o que edifica a igreja, que é o que glorifica o teu nome, meu Deus. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o Evangelho da graça de Deus, eu tenho sempre dito que ele é a revelação plena do Deus eterno, do Deus bendito, a revelação dos seus mistérios revelados, a revelação da sua verdade eterna para o seu povo, para a sua igreja. Aquilo que Deus prometeu desde os tempos antigos para o seu povo, para as suas ovelhas, Deus o faz através do evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Pastor, o que é que ele prometeu? Vamos ver. Nos tempos antigos, livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Encontraram? Versículo 2 e 3. Vamos ler o versículo 2 e o 3. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ora,
Quais foram as coisas grandes e ocultas que Deus tem nos anunciado? Que Deus tem nos revelado? Por exemplo, a verdade da sua soberania, a predestinação, a deidade de Cristo, que Jesus é Deus, o mistério revelado da encarnação do Deus único na pessoa de Jesus Cristo, a existência nesse mundo dos vasos de honra, dos vasos de desonra, a segurança eterna da salvação, e tantas outras coisas que estiveram ocultas, mas que Deus, pela sua soberania, iluminou os olhos do nosso coração, para que hoje nós pudéssemos enxergá-la, coisa que nós não enxergamos até então. Líamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, e não enxergávamos o que nós enxergamos hoje. Por isso que hoje nós podemos dizer, nós conhecemos o Senhor. Diga aí, nós conhecemos o Senhor. Hoje nós sabemos quando é a voz de Deus que fala. Sabemos que Deus não fica mandando recadinhos, tipo, eis que eu sou o Senhor que te fala, eis minha serva, você vai casar com Francisquinho dos Anzóis Pereira. Não, o nosso Deus não faz isso, meu irmão. Ele não é um Deus de recadinhos. Para você se casar com alguém, basta que você siga aquelas regras estabelecidas por Deus. Quais são as regras? Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então, se você vai se casar com uma pessoa que você tem certeza que é uma pessoa cristã, que é uma pessoa convertida, que é um eleito de Deus, que é um predestinado, que é uma pessoa da luz, olha, você pode se casar sem susto, porque você já vai começando a sentir paz desde agora. Já começa a ter paz. Tudo se harmoniza, não há conflitos, nada violenta a palavra de Deus. Agora, se não é uma pessoa eleita, se não é uma pessoa da luz, se você está jogando no escuro, vou ver se dá certo, se não dá certo, né? Aí a coisa é diferente. Não tem paz, vai começar a gerar desarmonias, vão começar a haver muitos conflitos, e sem dúvida nenhuma, será uma coisa que vai violentar a palavra de Deus. Então, essa voz, que muitos lugares aí fora, fica mandando recadinhos, não é a voz do Deus da Bíblia. Não é a voz do nosso Deus, mas não é mesmo. Pode ter certeza disso. Agora, tem uma outra coisa que eu quero abordar hoje. É que nós que somos de Deus, nós precisamos saber como é que Deus quer que nós o ouçamos. Como é que Deus quer que você o ouça? Como é que Deus quer que eu o ouça? Em primeiro lugar, Deus quer que cada um de nós individualmente o ouça com expectativa. Vou explicar. Eu já tenho mais de 15 anos de pregação deste Evangelho da Graça de Deus. 15 anos, não são 15 dias. Não são 15 semanas. Não são 15 meses, são 15 anos. E eu posso dizer a você com toda a sinceridade da minha alma, não tem um culto da igreja que eu não aguarde aquele culto com uma grande expectativa dentro do meu coração. Eu aguardei com expectativa esse culto. O que Deus vai falar nesse culto? Será que nesse culto vai haver uma manifestação sobrenatural de Deus? Será que nesse culto vidas serão restauradas, famílias serão restauradas, vidas serão reconciliadas com Deus? Será que vai haver milagres do novo nascimento? Há sempre uma grande expectativa. Então, a cada culto, eu estou sempre na expectativa de que Deus vai falar coisas profundas, de que Deus vai operar maravilhas, de que Deus vai fazer coisas grandes, de que Deus vai fazer algo. A Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. Por isso, quando eu ministro o louvor, você viu hoje, olha, eu não estou vendo ninguém mais. Eu estou olhando com os olhos do Espírito para Deus. Você viu com as duas vezes, não é show, para. Porque eu estou sentindo o que eu estou falando, eu estou sentindo o que eu estou cantando. Não pode ser aquela, até cantar eu cantei hoje.
desafinado, mas eu canto. Deus não quer saber se está desafinado ou se está afinado. Deus quer saber se aquele cântico está saindo das tuas entranhas, está saindo da tua alma. Então eu sempre estou na expectativa dessas coisas. Amém? Porque eu sempre digo o seguinte, olha, irmãos, a gente não pode, nós que somos da graça de Deus, aceitar na nossa vida esse pensamento mesquinho que domina hoje a maioria absoluta, esmagadora do povo brasileiro. Porque tudo no nosso país é medido por baixo. Tudo no nosso país é na base da miséria, é na base da falcatrua, é na base do engodo, é na base do engano, da mentira. E o que é pior, o povo aceita. O povo aceita, não pode. Você vê que na religião, o sujeito vem e diz assim, ó, Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. E aí, em seguida, começa a induzir as pessoas a crer em objeto, a crer em rosa, a crer em óleo, em água, em caneta ungida, em tudo que não presta. O outro vem de lá, e para a coisa ficar pior ainda, diz, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então você pode crer numa corrente, você pode crer numa romaria, você pode crer numa imagem de gesso, você pode crer em qualquer coisa, porque tudo é possível ao que crê. E as pessoas aceitam isso, com a maior naturalidade do mundo, como se isso fosse a verdade absoluta de Deus. Não, tudo isso é uma grande mentira, uma grande falcatrua. A verdade que o Senhor Jesus disse é, o meu justo viverá pela fé na palavra, nas promessas, no poder sobrenatural de Deus. Quando ele disse tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê no que está escrito. Por isso nós da graça dizemos, se está na Bíblia, eu creio. Sabendo separar o que era da velha aliança, o que é da nova aliança. O que era para os judeus, o que é para nós gentios. Na política, não se muda o código criminal, não se consegue endurecer as leis, porque a grande maioria dos deputados, talvez até todos, não querem amanhã se tornarem vítimas de leis duras que eles mesmos venham a criar. Você vê a violência corre solta, o banditismo toma conta. No Brasil, uma vida vale menos do que um picolé. Vale menos do que um picolé. Porque os nossos políticos não tomam providência, né? E o povo aceita. Na área financeira, você faz uma poupança, você coloca o dinheiro que você ganhou mediante suor no banco, no final de um mês, a poupança remunera o teu dinheiro em 0,5%, 0,5%. Quer dizer, se você colocar 10 mil na poupança, no final de 30 dias, você ganha quanto? 50 reais, 0,5%. Você vai ter 10 mil e 50 reais, ganhou 50 reais. Aí o banco pega esses teus 10 mil, empresta para tua mãe, para o teu pai, para um parente teu, para qualquer pessoa. Até para você mesmo, se for lá pegar emprestado. E ele cobra de você juros de 10%. Se você pegar os mesmos 10 mil, você tem que devolver ao banco 11 mil. R$1.000. Isso não é uma falta de vergonha? Isso não é uma imoralidade? E o povo aceita. Então, por que é que os nossos políticos, os nossos deputados, os nossos senadores, não mudam as leis da nossa nação? Sabe por quê? Porque a maioria deles são eleitos pelos bancos, têm as suas campanhas financiadas pelos empresários. Então, eles estão lá não para defender o interesse do povo, eles estão lá para defender o interesse de quem financia a campanha deles. Ou você pensa que ele está lá para defender o teu interesse, o meu interesse? É ruim, viu? Como diz o carioca, é ruim. Os deputados federais, irmãos,
trabalham só 2 dias e meio por semana. Isso dá 10 dias por mês. O sujeito chega em Brasília segunda-feira à noite, às vezes terça de manhã, aí vai para o expediente da tarde, passa a quarta, e quando dá quinta, meio-dia, o aeroporto está lotado, todo mundo voltando. Não, eles estão indo para as bases. Eles estão indo para dar assistência ao povo. Me engana que eu gosto. Você que trabalha numa empresa qualquer, você já imaginou você só precisar se apresentar à tua empresa terça-feira de manhã, aí você trabalha o dia de terça, trabalha a quarta, e quando der quinta-feira, meio-dia, você se mandar ir embora? Seria muito bom, não seria? Seria uma maravilha. Não, por que você está indo? Estou indo para o meu descanso semanal. Estou indo descansar, porque já trabalhei muito 2 dias. É por isso que o nosso ministério, a Cristo é Vida, não faz nenhum tipo de conchavo com esses políticos, não faz conchavos com o homem. O nosso relacionamento, o nosso compromisso é único e exclusivamente com Deus. Diga graças a Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz coisas grandes, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou o maná dos céus, é com esse Deus que nós nos relacionamos. Diga graças a Deus. Por isso, eu afirmo, tenha certeza disso, irmãos, Deus quer anunciar para você coisas grandes. Deus quer que você o ouça com expectativa. Como assim com expectativa, pastor? O que Deus vai falar comigo terça-feira à noite? Saiu daqui, quando terminar o culto, já fica na expectativa. O que Deus vai falar comigo na quinta-feira à noite? Sai quinta-feira da igreja, já fica naquela expectativa. O que Deus vai falar domingo de manhã? Vai para casa, o que Deus vai falar domingo à noite? Sabe, não pode vir à igreja como uma coisa rotineira. Não pode vir para o culto resmungando. Não pode vir para o culto com pressa, doido que acabe, olhando para o relógio. Não. Vim com a expectativa do que é que Deus vai falar. Vim com a expectativa do que é que Deus vai fazer. Amém? Amém, irmãos? Venha sempre com uma expectativa. Venha sempre para os cultos, dizendo, como disse o profeta, fala a Deus, que o teu servo ouve. Aleluia. Sempre assim. Amém? Mas Deus também quer que você o ouça na quietude. Vou explicar. Isso é muito importante. Leve isso a sério, por favor. Irmãos, Deus jamais será ouvido por uma pessoa que vive nesse corre-corre louco da vida. Aquela pessoa que chega na igreja correndo. Eu já disse aqui, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, eu até admito que a pessoa chega atrasado, largou o trabalho, o tempo é curto para chegar no templo, pega engarrafamento, né? Mas chegar atrasado domingo de manhã, domingo à noite, para mim, é inconcebível. Então Deus não vai ser ouvido por essa pessoa. Aquela pessoa que, pastor está dizendo, antes do MEM, já está na porta da igreja. Às vezes eu preciso dizer, calma, peraí, pessoal, não, já tem gente andando ali para ir embora. Sabe? Como se a igreja, o templo desse alergia. Fosse alérgico ao templo. Fosse alérgico aos irmãos, que não pode ficar 5 minutos a mais, manter uma comunhão com os irmãos. Então aquela pessoa que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, olha, Deus jamais será ouvido por gente assim. Então Deus quer que nós o ouçamos na quietude, diga na quietude. Terceiro ponto, Deus quer que você o ouça com paciência, que você tenha paciência, porque vida espiritual é coisa séria. A pessoa tem que passar por um processo de aprendizado, aquele processo de amadurecimento.
ela tem que ter conhecimento, porque olha, tem gente que tem informação, mas não tem conhecimento. Só tem conhecimento de Deus aquela pessoa que ouve a palavra e pratica, diga pratica. Se ouve e não pratica, tem informação, muita informação na cabeça, mas nenhum conhecimento de Deus. Aí uma pessoa que só tem informação, mas não tem conhecimento, nunca vai ouvir Deus falar com ela. Não vai ouvir Deus nunca. Então, tem que ter paciência, tem que estar presente em todos os cultos, tem que ouvir a palavra com atenção e colocando em prática. E aí, o próprio Deus vai preparando você para que você tenha a sensibilidade de discernir quando é a voz de Deus que fala no meio dos muitos tipos de vozes que há nesse mundo. Amém? Você lembra do exemplo de Samuel? Vamos rever rapidamente. 1 de Samuel, né? Capítulo 3. Só para a gente recordar, que é bom recordar. Ok? Preste atenção, vou ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Você está percebendo? Samuel teve um treinamento. Deus falou uma vez, Deus falou duas vezes. Ele ainda não conhecia o Senhor. A palavra não havia ainda lhe sido manifestada. Então ele teve que passar por todo um processo de aprendizado até ele poder discernir que era Deus que falava com ele. Nós temos que passar por esse processo. Aliás, nós passamos, né? Em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar. Deus quer que você o ouça com confiança. Ah, isso é muito importante. Olha, tem que ouvir Deus com confiança. Porque aquilo que Deus fala, grave bem isso, Deus sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Entenderam? Deus sempre vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Por isso que eu já disse nos cultos passados, que às vezes quando Deus fala, choca a nossa carne. Por quê? Porque a pessoa quer ouvir uma coisa e de repente Deus vai e lhe fala outra. Por exemplo, a pessoa começa a relaxar com a vida espiritual, começa a dar prioridade a ganhar dinheiro, começa a dar prioridade a cuidar da sua empresa, cuidar do seu comércio, e aí começa a faltar os cultos, falta mais culto do que vem, sabe aquela coisa, começa a faltar a torta e a direita. Aí um dia, ela vem de domingo de manhã à igreja. E Deus fala, através do anjo da igreja, o pastor,
que o Filho de Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus, não pode deixar de congregar, que ele tem que estar presente em todos os cultos, que ele tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí Deus usa o pastor, dá uma exortação, e aí a pessoa não gosta. Às vezes fica com a cara desse tamanho. Também não precisava falar dessa maneira. Não concordei com a maneira que o pastor falou hoje. Critico o pastor. Às vezes, quer entregar o cargo que Deus mesmo colocou a pessoa, é um diácono, eu vou entregar meu cargo, não dá mais para mim. E tem gente que chega ao extremo até de abandonar as fileiras da igreja e ir embora. Pasme, meus irmãos. Então, o que isso mostra? Isso mostra que muitas das vezes as pessoas não querem um pastor, elas querem um cúmplice para os seus erros. Elas não querem um pastor, elas querem um cúmplice para as suas atitudes erradas. Às vezes elas não querem ouvir a voz de Deus, elas querem ouvir a voz do diabo apoiando os seus erros. Já teve gente que saiu daqui e depois encontrou com gente daqui e disse, não, onde eu estou é tranquilo, lá eu falto, o pastor não está nem aí, aqui de vez em quando o pastor está exortando, isso me incomoda, eu não gosto, lá onde eu estou, olha, tranquilo, vale tudo. Eu digo sempre, o diabo, ele sempre apoia tudo que é contrário a Deus. Ele apoia a prostituição, ele apoia adultério, ele apoia roubo, ele apoia falso evangelho, ele apoia relaxamento com a vida espiritual. E quando uma pessoa teima em fazer aquilo que é errado, em fazer aquilo que Deus abomina, quando ela teima em fazer coisas que lhe afastam de Deus, olha, o diabo, ele dá o cavalo selado com espora e tudo. Quer ir para longe de Deus? Está aqui o cavalo pronto. Até com sela, espora e tudo. Pode ir embora. Essa que é a verdade, irmão. Então grave isto. Quando Deus fala, Ele fala aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, e não aquilo que você quer ouvir, que eu quero ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir. Então quando Deus falar com você, ouça a Deus com confiança. Mas com a confiança obstinada, absoluta. Eu vou dar um exemplo de alguém que ouviu Deus falar com confiança. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ok? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ouviu e disse, rapaz, será que é Deus mesmo? Por que ele vai mandar eu sair da minha terra, da minha parentela, da casa do meu pai, ir para um lugar que ele nem me disse onde fica? Por que isso? Aqui está tudo organizado, minha vida está tudo nos trinques. Ele já era um homem próspero, já tinha a sua vida tranquila. Para que Deus vai fazer isso? Irmãos, olha como esse homem ouviu Deus falar com confiança. Que confiança que esse homem teve em Deus. Leia o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Que confiança. Abraão não disse, Deus, espera aí, vamos discutir. Como é que vai ser isso? Quais são as garantias que eu tenho? Eu vou sair por essas estradas perigosas, onde há tantos bandidos, naquela época já havia isso, arriscado a tomar os meus rebanhos, tomar as minhas riquezas, tomar os meus servos. Que garantias eu tenho? Que terra é essa? Onde fica? É perto? É longe? Quem me garante que eu vou chegar lá?
Vamos sentar aqui, vamos fazer uma mesa de negociação do PT. Né? Vamos negociar. Eu vou ter direito a 13º salário? Quanto é que vai ser a minha renda mensal? Plano de saúde da Unimed, como é que é a história? Porque a gente vê hoje as pessoas querendo todas essas coisas, uma confiança, uma segurança humana. Olha a confiança que esse homem teve em Deus. Partiu como Deus lhe ordenara. Não discutiu com Deus, não apresentou desculpa, simplesmente obedeceu. Amém? Outro exemplo. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Todos acharam? Posso ler? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Deus falando com o profeta Elias, dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. É bom explicar que, nessa época aqui, estava havendo uma seca violenta sobre a terra. Muita gente morrendo, uma desgraça. Seca daquelas que mata muito. Você chegar no momento de seca, para uma mulher viúva e pedir água, era melhor pedir ouro. Porque água ainda ia mantê-la viva. Ouro, ela ia morrer agarrada com ouro, não ia resolver o problema. Se jogar você no deserto do Saara, de paraquedas, e você cair com um botijão de água e comida, pode ser que você escape. Vai andando, bebendo água, comendo, pode chegar em algum lugar. Mas se jogar você com 10 toneladas de ouro, 3 bilhões de reais, com 3 dias você morre usando o dinheiro como travesseiro e abraçado ao ouro para não ser levado pela tempestade de vento e de areia. Não resolve. Aqui, ó. Traz, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Puxa vida, na seca, já não bastou pedir água, agora pede comida. Era seca. Aí a viúva responde, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E olha, veio aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Quer dizer, só vai dar para fazer um pouquinho de comida agora. Vai comer eu, meu filho, e vamos deitar e esperar a morte chegar, porque não tem mais comida. Não tem outra alternativa, vamos morrer. Aí Elias disse, tá bom, senhora, estou entendendo a sua situação, muito difícil, não leve a mal, deixe-me em frente para ver se eu encontro uma viúva rica e que não esteja na situação que a senhora está. Foi isso? Não. Elias lhe disse, não temas, não temas. Lembra, irmã? Não temas, falei contigo ontem, falei hoje, não temas, não temas. Ó, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O profeta Elias, dessa história, ele representa o ministério da igreja.
Essa viúva pobre representa a igreja. A igreja tem que manter o ministério, tem que manter a obra. Olha, vai, faz o que você disse que ia fazer, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Não entrou não foi lá dentro não. Traz aqui fora. Se você fizer isso, o Senhor não permitirá que se acabe a farinha da tua panela, nem o azeite da tua botija, enquanto houver seca na terra. Foi a mulher e fez conforme a palavra de Elias. E Deus agiu. Ah, como é difícil, meus irmãos, as pessoas confiarem em Deus, principalmente quando Deus requer das pessoas algum tipo de sacrifício. Você pensa que foi fácil para Abraão fazer o que Deus mandou? Você pensa que foi fácil? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você pensa que foi fácil para esta mulher aqui, uma viúva pobre, fazer o que Deus mandou através do profeta Elias? Você pensa que foi fácil para mim um dia sair da Nuclebras? Você pensa que foi fácil para mim um dia ter que abrir mão de todo o poder, de todo o prestígio que eu desfrutava na seita universal? Você pensa que foi fácil? Não foi fácil não. Você pensa que é fácil eu pregar este evangelho da graça de Deus, como Deus um dia me ordenou há 15 anos atrás? Você pensa que é fácil? Todo o sistema religioso contra, você ser chamado de herege, as pessoas te virarem as costas. Você pensa que é fácil? Uma dificuldade danada para manter um ministério como esse. Porque nem todo mundo está disposto a ajudar, nem todo mundo está disposto a fazer como essa mulher fez. Lá fora, as pessoas fazem, dão até a roupa do corpo, porque o falso pastor diz, se você der, você vai ficar rico. Se você der R$1.000, pode esperar que Deus vai te devolver 100 mil. Quem é que não quer um negócio desse, meu irmão? Não tem o golpe do como é que chama? O golpe do... Não, baú nada. Aquele golpe que dão nas portas dos bancos, o cara está lá com... Não, eu não lembro... Não, mas eu não lembro, tem um nomezinho que diz assim. O cara está na porta do banco, aí vê você sacar no banco, tem alguém lá dentro que viu você pegar dinheiro. 2.000, 3.000, sei lá. Aí quando você sai, o cara vem fazendo do matuto e diz, por favor, senhora ou senhor, você podia me dar uma orientação? Pois não, senhor. Olha, é por um modo de eu receber esse prêmio que eu ganhei. Olha, eu joguei, comprei o bilhete da loteria, olha o que eu ganhei. Aí está lá, só que o bilhete é falso. Aí, puxa, o senhor ganhou 100 mil. É muito dinheiro, senhora? O senhor não sabe, não tem ideia, não? Não. Eu pensei que qualquer milzinho, porque dê para comprar uma farinha para minha casa, um taquinho de carne de sol, estou satisfeito. Aí, mas eu não sei nem como é que eu faço. Ah, o senhor vai ter que procurar a Caixa Econômica. Moço, eu não sei andar na cidade grande, eu sou da roça, eu estou doido para ir embora, já estou agoniado. Se eu encontrasse quem me desse 5 mil, eu dava esse danado desse bilhete. Aí a pessoa olhuda e desonesta, que se fosse honesto não fazia isso. Rapaz, eu peguei 5 mil no banco agora, para ganhar 100. Olha, eu vou fazer só para me ajudar, viu? É mesmo, vou. Ainda vou levar na rodoviária. Pra você ver como eu sou bom. Pega, tá aqui, vou dar 5 mil. É o que eu tenho, mas pelo menos ajudei o senhor. Aí ainda leva o cara para a rodoviária, ainda dá carona, deixa lá. Aí quando corre para a Caixa Econômica no outro dia, bilhete falso. Caiu no golpe do bilhete premiado. E o pior é que ainda tem a cara de pau de dar parte na polícia, né? Não sabe qual dos dois era mais ladrão, qual dos dois era mais desonesto. Não era nem para ir dar... Mas não é verdade, irmãos? Ou não é? Mas vai dar parte. Então, aí fora é assim.
O cara faz uma promessa mirabolante, nego dá até a roupa do corpo. Numa igreja como esta aqui, se a pessoa não for verdadeiramente convertida, olha, não ajuda não. Porque jamais o pastor vai dizer, se você ajudar, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. Jamais você vai ouvir da boca de um pastor que prega o evangelho da graça de Deus, promessas mirabolantes. Oferecer as bênçãos de Deus para você comprar. Jamais. Então só dá quem é convertido. Só dá quem é realmente cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? E eu pergunto, e você? Você tem ouvido a voz de Deus com confiança? Você tem sido obediente a Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância? Ou de repente Deus fala e você fica em dúvida? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Dou ou não dou? Obedeço ou não obedeço? Como é que você tem ouvido a voz de Deus? Como Abraão? Como a viúva de Sarepta? Como eu ouvi, e já não foi uma vez nem duas, e eu sempre tive que abrir mão de muita coisa, mas eu sempre ouvi com confiança. Absoluta confiança em Deus. Amém? Bom, e finalmente, Deus quer que você o ouça com dependência. Como assim, pastor? Vamos abrir no Salmo 31. Ok? Salmo 31. Vamos ouvir o que Davi fala. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Bom, e vai por aí afora. Agora, quando chega no versículo 15, aí Davi extrapola de vez a sua dependência de Deus. Ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Olha só. Nesse salmo, nós encontramos um Davi angustiado, um Davi que talvez, a exemplo de muitos de nós aqui, passando por momentos difíceis, enfrentando uma tempestade violenta na vida. Mas eu quero que você perceba que desde o primeiro versículo, Davi afirma com absoluta certeza, com absoluta confiança, que Deus é o seu refúgio, tu és o meu castelo forte, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, por isso que eu te peço ajuda, por isso que eu clamo ao Senhor por socorro, por justiça. Olha, isto é viver numa total dependência de Deus. Só quem depende de Deus faz isso aqui. Por isso que eu disse que no versículo 15, para provar de uma forma inequívoca o quanto ele era dependente de Deus, nas tuas mãos estão todos os meus dias. Está nas tuas mãos.
Os teus dias estão nas mãos de Deus. O teu hoje, o teu amanhã, o teu depois da manhã, confia em Deus. Confie mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, ouça a voz de Deus, numa total dependência de Deus. Mostre que mesmo quando você está passando pelo fogo, Deus vai estar te protegendo, como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, como aquele quarto homem dentro da fornalha 7 vezes acesa. Quando você estiver passando pelo deserto, olha, dependa de Deus, mas de uma forma absoluta. E vou dizer mais, dependa de Deus somente, porque se você fizer isso, Deus será contigo, como Ele foi com Moisés e o povo hebreu. Que de dia, Deus os guiava numa coluna de nuvem. De noite, Deus os guiava numa coluna de fogo. Então Deus quer que você o ouça com expectativa, responda com expectativa, com quietude, com paciência, com confiança e com dependência. Então, quando Deus falar, ouça e obedeça. Às vezes Deus está falando aqui dentro, ó, aqui no íntimo de você. Obedeça. Obedeça, não tenha medo. Não é a voz do diabo, não, é a voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus vá contra a lógica humana, mesmo que a voz de Deus conflite a tua carne, mesmo que a voz de Deus desafie a tua fé, obedeça, porque Deus fará coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar Deus. Por isso que eu gosto desses exemplos de obediência da Bíblia, que Deus usou pessoas ao extremo. Abraão, me dá o teu filho. Deus foi logo no filho para dizer, olha, quando eu te pedir para você ajudar a pagar o aluguel da igreja, não pense 2 vezes. Quando eu te pedir, por quê? Se a pessoa às vezes fica com medo de dispor de R$200, R$500, sei lá quanto. E se Deus pedisse o filho? Ela ia sair correndo. Ia dizer, Deus que me livre, eu vou para Macumba, que lá não pede nada. Não pede filho. Não, lá pede a alma. Entendeu? Se uma viúva pobre foi capaz de um ato de confiança, de um sacrifício como este, e nós que não estamos no meio de um deserto, não temos apenas um punhado de farinha na panela, nem um pouquinho de azeite na botija, nós que temos o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta, você que tem o teu emprego, você que tem a tua aposentadoria, você que tem o teu comércio, você que tem a tua empresa, o teu negócio, você que tem a tua saúde perfeita. E aí? Como é que nós não vamos agir? Como é que nós não vamos obedecer a Deus? Se essa mulher, numa situação completamente adversa, confiou em Deus, obedeceu a Deus. Se fosse uma viúva rica, olha, talvez fosse fácil. Porque para quem é rico, não seria nada demais. Tem dinheiro? Podia pedir até um banquete, não um bolo pequeno. Ah, olha, dá para você preparar um banquete? Eu quero picanha, eu quero maminha, eu quero alcatra, eu quero costela de boi, eu quero pernil, eu quero salada, eu quero maionese, eu quero sobremesa da melhor qualidade. E quem é rico, opa! Com a maior facilidade do mundo, tem. Agora você pedir a quem diz, eu só tenho um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite na botija, é tudo que me resta. Eu vou preparar aqui um bolo, eu e meu filho vamos comer e morreremos.
Não tem outro jeito, é só esperar a morte agora. Porque não tem de onde tirar mais, não tem quem ajude, não tem quem socorra. Vamos morrer. Pense nisso. Numa situação dessa, meu irmão, aí o bicho pega. Aí você vê se a pessoa realmente crê em Deus ou se ela tem uma fé apenas da boca para fora. Se ela confia de fato e de verdade em Deus. Amém? Diga graças a Deus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com o seu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.